E com isso, os irmãos e as irmãs que agora tinham aceitado Cristo começaram a se espalhar por várias partes do território do Oriente Médio, toda a Ásia Menor, e como nós conhecemos, daí por diante, além do mar Mediterrâneo. Então a igreja de Jerusalém agora começa a crescer em território por causa da perseguição. E nisso, irmão, nasce a igreja de Antioquia. Nisso nasce a igreja que é modelo para mim e para você. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, o Senhor me visitou com este texto, exatamente com este versículo, que o pastor colocou como tema do nosso trabalho desse mês de maio. E eu guardei isso no meu coração, esperando a oportunidade de poder compartilhar com alguém, com a igreja, com algum trabalho. E quando ele falou o tema e disse que eu seria o primeiro, eu falei: Senhor, 4 anos atrás o Senhor me deu essa palavra, que era que eu vou compartilhar com a igreja. Irmãos, a igreja de Antioquia, há quem diga que foi fundada por Pedro, há quem diga que foi fundada pelo apóstolo Pedro, mas baseado em Atos, capítulo 7 e 8, nós entendemos que a igreja de Antioquia nasceu embaixo de uma perseguição, quando a igreja se espalhou, e aí as pessoas se estabilizaram num determinado local. Para ser mais específico, Antioquia, nasceu a igreja. Essa igreja de Antioquia, irmão, era conhecida por pelo menos 2 características, que é bem simples da gente entender. Primeira coisa, foi em Antioquia que os crentes, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Percebe, irmão, que isso não foi tanto com a igreja de Jerusalém. Isso não foi tanto com a igreja que estava localizada em Jerusalém. Mas quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, nós vemos que rapidamente a igreja de Antioquia, ela refletia o brilho de Cristo. Ela refletia algo de Cristo, e as pessoas rapidamente tocaram a palavra de seita dos nazarenos por cristãos. Então é a primeira igreja onde as pessoas foram chamadas pela primeira vez de cristão. Segunda característica, irmão, desta igreja, que é muito interessante a gente observar, é que a igreja de Antioquia, ela agregava para si as pessoas que eram desacreditadas pela sociedade e principalmente pela igreja de Jerusalém. Perceba que quando Saulo se levanta, Atos capítulo 9, que ele toca a conversão, que ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, Paulo, ele deixa o caminho de Damasco e vai para Jerusalém. E o texto sagrado diz, em Atos dos Apóstolos, que Paulo tenta se aproximar dos irmãos da igreja de Jerusalém. Só que o povo de lá ficou com o pé atrás de Paulo, porque antes ele era um perseguidor, agora estava se dizendo ser cristão. E quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus, ele sofre a sua primeira perseguição. E o que a igreja de Jerusalém faz, pastores? Pega Saulo e dispensa ele na igreja, manda ele de volta para onde? Para Tarso, o seu lugar de origem. Só que 8 anos depois, mais ou menos 10 anos depois, Barnabé vai encontrar Saulo lá em Tarso e fala: Saulo, nós estamos à frente de uma igreja, nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus, em uma igreja,
dias, irmãos, Saulo chega na igreja. E o que eu acho interessante é que a igreja de Jerusalém, eles não tinham só a igreja de Antioquia, não era só dotada por suas características, conhecida por suas características, mas o que me chama a atenção na igreja de Antioquia eram os obreiros que ela tinha. Eram os homens que trabalhavam em prol do reino de Deus naquela igreja. Eram obreiros diferenciados. Eram obreiros que amavam a obra de Deus. Eram obreiros que davam o seu sangue pela obra de Deus. Eram obreiros que não mediam esforços para poder servir a Deus na igreja de Antioquia. E eu quero compartilhar, irmãos, com vocês algumas virtudes dos obreiros da igreja de Antioquia. Pelo menos 7 virtudes nós vamos percorrer aqui no texto, em Atos capítulo 13 e capítulo 14, para a gente conhecer algumas virtudes dos obreiros da igreja de Antioquia e que nós precisamos ter na nossa vida. Lá vai. Primeira virtude de um obreiro que congregava na igreja de Antioquia, irmão, está no verso 2 do capítulo 13. Bota no telão para nós. Capítulo 13, verso 2 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, verso 2 de Atos dos Apóstolos. Para ficar dinâmico, eu quero que a igreja me ajude. Amém? 1, 2, 3, igreja. Congregado na igreja de Antioquia, que nós devemos ter na nossa vida, é o senso de união, é o senso de estar junto, é a virtude de olhar para o irmão de igual para igual e falar: olha, nós temos uma responsabilidade. Qual é? Servir ao Senhor. Percebe, irmãos, na igreja que estava em Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Esta palavra servir aqui, no texto original, no grego original, não está relacionado a um trabalho braçal, não. Está relacionado à palavra adoração. Significa que todos tinham o mesmo pensamento. Significa que todos tinham a mesma mentalidade. Significa que todos tinham o mesmo propósito. Vocês lembram que Paulo e Silas na prisão? Eu não tenho mais o que fazer, Paulo. O que vamos fazer? Vamos orar. E Paulo, do outro lado, falou para Silas: então eu oro aqui e você canta louvores para ele. Isso é união, irmão. Estava no mesmo propósito, no mesmo intuito, no mesmo projeto, para que a obra de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Então, a primeira virtude da igreja de Antioquia, irmão, de um obreiro que congregava na igreja de Antioquia, era ter o quê? União entre eles. Percebe, irmão, o que é mais interessante no texto? O texto está dizendo: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Percebe, irmão, que quando tem união, estão todos juntos, no mesmo propósito, e Deus fala com a igreja. Deus se manifesta na igreja. Deus derrama o seu poder sobre a igreja. Só que tem um detalhe aqui, irmão, nessa igreja de Antioquia, que havia doutores e profetas e doutores. Se você tem um profeta da atualidade aí, colocar ele do lado, por exemplo, do Nicodemos, que é um grande teólogo, né, da presbiteriana, vai haver um choque, vai haver uma briga, com certeza vai, porque o profeta, irmão, ele fala de coisas que não está vendo, ele fala de coisas sobrenaturais, ele fala de coisas extraordinárias, e aos olhos de um doutor, isso é loucura. Peraí, você está falando
rompeu da igreja de Antioquia era ser unidos. Segundo lugar, irmãos, o texto sagrado em Atos, capítulo 3, verso 4, segunda virtude de mover da igreja de Antioquia, porque a igreja está de caminho, para ficar dinâmico. Aleluia. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. Leia para mim, por favor, 1, 2, 3, igreja. E assim, Espírito Santo, desceram a Deus, e dali navegaram para si. Navegaram para onde? Sim. Navegaram para onde? Sim. Irmãos, quem é apaixonado por geografia, como eu, vai entender o que eu estou falando. A ilha de Chipre ficava praticamente no meio do mar Mediterrâneo. Era uma terra pequena, era uma terra minúscula, era uma terra que aos olhos humanos não tinha muito interesse. Se fosse alguns jogueiros, eu não vou dizer todos, se fosse alguns jogueiros do século XXI, irmão, que só se interessa pela aparência, pelo número e pela quantidade, a ilha de Chipre nunca seria visitada. Só que nós estamos falando da igreja de Antioquia, nós estamos falando da igreja modelo, onde tinha modelos para mim e para você. Os modelos da igreja de Antioquia, eles valorizavam as coisas pequenas, eles valorizavam as coisas minúsculas, eles valorizavam as terras que ninguém dava nada. Irmãos, existe uma história no texto sagrado em que Irão era muito amigo de Davi e ele recebeu de Salomão algumas terras como presente por ter ajudado o templo. Pois bem, quando Salomão abençoa Irão, o texto sagrado diz que Irão não gosta muito daquelas terras, ele não fica muito interessado. Como é, Salomão, que você me dá umas terras como essa? Não tem aparência, não tem formosura, não tem belezura, não tem nada, Salomão. E o texto sagrado diz, irmãos, que Irão rejeitou aquelas terras. Só que aquelas terras eram as terras da Galileia. Mais de 2000 anos depois nasceu um carpinteiro lá em Jerusalém, em Judá, e o texto sagrado diz que ele olhou para as terras da Galileia e falou: aqui vai ser a sede do meu ministério. Quando Irão rejeitou lá atrás, eu pego para mim e faço dela uma terra abençoada. Toda terra para o louvor do nome do Senhor. Rogueiros de Antioquia não rejeitavam as terras pela aparência. E é triste, irmãos, é doloroso. Eu sempre falo para vocês, igual já disse isso aqui uma vez, quando nós subimos o portal, estávamos com 13 pessoas. 13 pessoas. Nunca conseguíamos reunir todos. Você já viu, irmão? Eu quero que levante a mão, que algum pastor que consegue reunir 100% do reunião. Seja na quarta, na sexta, no sábado e no domingo. Sempre vai faltar um, vai para sempre falta um. Irmão, agora imagina a igreja com 13 pessoas. Nunca estavam todos. Nunca estavam todos presentes, porque um estava trabalhando, outros estavam na escola. Foi um período difícil, irmãos. Foi um período que nós sangramos muito, choramos muito por causa da obra de Deus. E eu me lembro, irmão, que eu levava amigos meus, quer dizer, amigos não, colegas, para poder ministrar a palavra de Deus. Quando chegava na igreja, que olhava a igreja vazia, eu ficava sem graça, porque dava para ver o rosto, a pessoa rejeitando a terra pela sua aparência. Irmão, quantas pessoas, quando falou para nós, falou para mim e para minha esposa: olha, eu vou congregar com vocês, eu vou ajudar vocês naquela obra. Quando eles chegavam lá no portal, e eles olhavam o cenário, eles falavam: olha, pastor, eu vou orar um pouco mais, porque Deus não falou comigo ainda. E não foi muito doloroso quando a gente é rejeitado pela aparência. E as pessoas falavam para minha esposa, as pessoas sempre falavam para minha esposa: você é maluca, você é doida de sair da sua casa, do seu conforto, da sua igreja,
Quando te disserem essas coisas, diga para essa pessoa: nós não podemos ter recursos sim, mas nós temos semente. Glória a Deus. Irmãos, é só um estudo, meu Deus. De um obreiro que congregava em Antioquia, irmão, era não rejeitar as coisas pela aparência. Terceira virtude está no verso número 9, capítulo 13, verso 9. Eu quero que a igreja leia para mim, por favor. Atos, capítulo 13, verso 9. Terceira virtude de um obreiro que congregava em Antioquia. Uma esteve igreja. O próximo, verso 10. Em Antioquia está na maneira como ele valorizava as coisas de Deus. E se eu fizer uma pergunta aqui nessa noite: qual foi a última vez que você ouvia Jesus? Percebe, irmão, que o obreiro de Antioquia estava preparado, estava pronto para qualquer batalha. Quando Paulo está no caminho, ele não sabia que ia se deparar com uma situação como essa. Quando Paulo está no caminho fazendo a obra de Deus, se levanta um moço e começa a tormentar Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, verso 9, diz que ele repreendeu aquele homem. Cheio do Espírito Santo. Coloca aí Efésios capítulo 6, verso 11, por favor. O que a gente tem que ter em mente, irmão, o que a gente tem que ter a consciência de estar sempre preparado para a obra de Deus, é de estar sempre preparado para possíveis situações que vai nos acontecer. Percebe, irmão, eu gosto muito desse versículo, porque Paulo usa ele em dois tempos: verbo no presente e o verbo no futuro. Eu quero que você leia para mim Efésios 6, 11, leia para mim 1, 2, 3, igreja. Irmãos, Paulo está falando em dois tempos aí, ó. Primeira parte, ele está falando do verbo no presente. Revestimos de toda a armadura de Deus. Revestimos aí é um verbo no presente. Deus está usando Paulo para nos orientar e orientar a igreja para falar que o tempo de se preparar é hoje. Que o tempo de se preparar é agora. Que o tempo para jejuar, orar e buscar a paz do Senhor é hoje, é agora, neste momento. Deus está usando Paulo aí com autoridade para falar: olha, o tempo de se converter de uma vez por todas é agora, não é amanhã. Na segunda parte do versículo é um verbo no presente, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Possais é um verbo no presente, está apontando lá para frente. Olha, vocês devem se preparar hoje para que amanhã vocês possam estar preparados contra um possível ataque do diabo. E se Paulo não está preparado, irmão, nessa ocasião, então a terceira virtude de um obreiro lá de Antioquia é que eles estavam sempre, mas sempre preparados para poder fazer a obra de Deus. Quarta virtude de um obreiro de Antioquia está no verso 13. Verso 13 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Eu quero que a igreja leia para mim, por favor. Atos capítulo 13, verso 13, 1, 2, 3, a igreja.
comunhão. Percebe, irmão, que eles estão acompanhados de quem? De João Marcos. Só que João Marcos resolve voltar à trajetória, resolve voltar para Jerusalém. Só que o texto sagrado é muito interessante, diz que eles continuaram a obra. Eles foram adiante. Infelizmente, irmão, a gente encontra pessoa que elas só conseguem fazer a obra de Deus se fulano, ciclano, beltrano ajudaram, estender as mãos. Eu só vou conseguir prosperar essa igreja se a sede me ajudar, se a sede regional me ajudar. E a gente não precisa, irmão, ficar com esse pensamento. Porque se Deus te chamou, se Deus te chamou, é Deus que vai nos vocacionar e vai nos capacitar para fazer a obra dele. A gente tem que parar de ficar dependendo de pessoas para poder fazer a obra de Deus. Quantas pessoas, irmão, eu já não ouvi falar? Quantas pessoas a gente não ouve falar? Por causa de fulano, essa obra aqui não deu certo. Por causa de ciclano, essa obra aqui pingou. Por causa da sede, por causa disso, por causa daquilo, por causa do pastor, essa obra que vingou. Quando na verdade a gente encontra na palavra de Deus que Paulo e Barnabé, eles continuaram a obra de Deus, mesmo sendo abandonados, mesmo sendo deixados por João, eles levantaram a cabeça e seguiram adiante. E o que Deus nos ensina nessa noite é: seja dependente de Deus, para que o seu ministério cresça, para que o seu ministério progrida, apareça e o nome do Senhor seja glorificado. Não seja dependente de homem e de mulher nenhuma para fazer a obra de Deus. Não seja dependente de homem e de mulher nenhuma para colocar a mão no arado e fazer alguma coisa que tem que fazer na obra de Deus. Se te abandonaram, se te deixaram, agora é a hora de dar a volta por cima e falar: Senhor, segura minhas mãos, porque essa obra vai ter que crescer para a glória do Senhor. Mas de virtude, eles eram dependentes de Deus. Quinta virtude de um obreiro que congregava na igreja de Antioquia. Verso 42 e verso 44, ainda no capítulo 13. Veja. Versos de número 42 e 44. Leia para mim aí, Carol. 1, 2, 3, igreja. Os gentios honraram os sábados e olha só, é um versículo, verso 4, verso 44. E os sábados seguintes ajudou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus dos lábios de quem? De Saulo. Quinta virtude, irmão, de um obreiro que congregava em Antioquia, ele tinha conteúdo bíblico. Ele tinha conteúdo teológico. Ele estudava muito bem a Bíblia. Ele mergulhava no texto sagrado. Ele mergulhava nas Escrituras para aprender a palavra de Deus. Eles estavam em fazer a palavra do Senhor para que quando chegasse num momento como esse, olha só, irmão, as pessoas estão falando: olha, volta na semana que vem. E como dá gosto, irmão, ouvir um obreiro que tem Bíblia, que tem conteúdo bíblico, não dá. Agora, se o obreiro não lê, irmão, ele não tem conteúdo. Se o obreiro não lê, ele não tem mensagem para pegar. Se o obreiro não lê, ele pega fora do tema, porque ele não está habituado em ler a palavra do Senhor. Irmãos, olha só, 14:1 de Atos dos Apóstolos. Isso aqui é interessante, irmão. Veja como Paulo tem conteúdo bíblico. Capítulo 14, verso 1, leia para a igreja. 1, 2, 3. Entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram a modo que deu uma grande função, não só de judeus, mas de não só de judeus, mas de irmãos, caia para nós. Seja
Paulo está pegando não só pelo conteúdo teológico que eu tinha, mas é claro pela unção de Deus. O texto sagrado está dizendo, não sou eu, creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Irmão, você acha que é fácil convencer um grego a aceitar Jesus de Nazaré como Salvador da sua vida? Percebe, irmãos, que a gente está lidando com coisa séria quando a gente fala em se preparar para pegar a palavra de Deus, ou se preparar para que quando uma oportunidade vier, a gente já está pronto. Um obreiro não deve se preparar à luz da Escritura só quando vai ter uma oportunidade. É uma obrigação do obreiro. Quinta virtude de um obreiro da Antioquia era ter preparado teológico bíblico. Não precisa ter curso de teologia, só basta ter um pouquinho de interesse para poder ler a palavra do Senhor. Sexta e última coisa, irmãos, meu tempo foi embora. Sexta e última coisa, capítulo 14, verso 26. Capítulo 14, verso 26. Capítulo 14, verso 26, toda a igreja. No livro do Moral 1, 2, 3. Isso aqui é lindo. Percebemos, eles terminaram a obra exatamente onde eles começaram. Aleluia! E última virtude de um obreiro de Antioquia, eu tinha falado 7, mas o tempo foi embora. Sexta e última virtude de um obreiro de Antioquia é que ele sempre terminava aquilo que ele começava a fazer. Ele sempre terminava a responsabilidade com excelência que ele tinha recebido da igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa que não é um desabafo, é uma realidade. Se você que cuida de alguma coisa na igreja não tiver um substituto antes de entregar para o seu pastor o seu cargo, ou seja, lá qual for a responsabilidade, você não está entregando ao pastor, você está abandonando. Uma vez que eu entrego a minha igreja, você entrega um substituto para colocar no lugar dela e coloca a responsabilidade em cima do meu pastor. Não, ó pastor, manda outro lá que eu estou embora. E eu não estou passando a igreja para o meu pastor, eu estou abandonando a igreja. Isso é abandono. Você quer uma prova? Saul morreu sem deixar ninguém no seu lugar. Ele praticamente abandonou o reino. Abandonou a responsabilidade que Deus havia colocado na sua vida. Todas as vezes que você for pensar em entregar alguma coisa para o seu pastor, pense na responsabilidade que ele vai ter que segurar por causa de você, por causa de mim. Eu vou entregar a mocidade. Legal, não quer, mas deixa alguém no seu lugar para poder tocar o barco. Porque não tem como o nosso pastor ser pastor de campo e ser líder de mocidade no mesmo tempo. Não tem? Tem como, igreja? Tem como o nosso pastor ser pastor de campo e líder de varões, de senhoras, de jovens e de adolescentes ou de crianças?
Percebe, irmãos? Eles começaram a obra partindo de um ponto, partindo de uma sede regional, onde que era a sede Antioquia. Eles viajaram, essa foi a primeira viagem missionária de Paulo, e eles voltaram exatamente no mesmo lugar onde eles pararam, onde eles começaram. Entregou o relatório da viagem à igreja de Jerusalém, voltou para Antioquia e falou assim: mais alguma coisa que nós precisamos fazer para ajudar o nosso. Então, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade com as coisas de Deus, para que não seja um abandono. A gente precisa terminar aquilo que nós começamos a fazer. Nós começamos a ler um livro e nunca terminamos. Meu Deus! Nós começamos a fazer um trabalho e nunca terminamos. Irmãos, uma vez eu estava do lado do pastor Júlio. Foi o pastor Cunhosa. Estava do lado. Uma irmã chegou e falou: pastor, eu liguei na consagração porque não está vindo ninguém. Ele olhou assim para lá e falou: amém. Aí depois a gente conversando, aí a gente ficou pensando, né? Se era delegando porque não está vindo ninguém, imagine, irmãos, como que era no passado, como que era árduo, espinhosa a obra de Deus. Você falar e as pessoas não aparecerem. Imagine, irmão, se muitas pessoas tivessem a mesma consciência de entregar um trabalho porque não está dando certo. Não! A gente precisa encontrar meios para que Deus possa fazer chover na nossa terra, e a nossa terra possa pegar frutos. Porque uma vez, irmãos, que Deus confiou alguma responsabilidade na nossa vida, é porque nós temos plena capacidade de poder dar conta do recado. E Deus está dizendo para nós, Deus está dizendo para alguém que está pensando em abandonar o barco. Ele quer te dar crescimento na terra onde Ele te mandou. Ele quer te dar crescimento na terra onde Ele te colocou. Percebe, irmãos, que José foi plantado na casa dos seus pais, na casa do seu pai. E ali ele foi perseguido, ele deixou de dar fruto. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Não, ele deu fruto na casa do seu pai. Não satisfeito, tiraram José dali e mandaram para o Egito. Ele deu fruto para o Egito, igreja? Sim ou não? Ele deu fruto. Porque em muitas situações, irmão, o que é mais importante é quem está conosco. Ninguém canta a terra que você está. Então sai daqui nesta noite com essa certeza de que Deus quer dar um crescimento para você. Deus quer dar um crescimento